Olá, meu nome é Francis Vilela e hoje eu venho aqui para falar sobre sonhos, propósito e identidade. Um prazer enorme estar aqui, a convite do Divulga Cidade SP, Ana Della Porta Eriks, um grande amigo, o qual nos convidou para poder trazer uma palavra relacionada a um assunto muito importante, propósito e identidade. Qual o seu propósito? Qual a sua identidade? Qual o seu sonho? O que eu venho trazer aqui hoje, na verdade, são as inúmeras possibilidades que você tem de alcançar os seus sonhos. Como eu disse, meu nome é Francis Vilela, sou advogado constitucionalista, discente em psicanálise. Atuei por mais de 20 anos na área da saúde, conhecendo bem de perto a dor das pessoas, as necessidades das pessoas. Me permitam contar um pouquinho da minha história e espero que ela sirva de motivação para você. Na verdade, eu comecei a minha vida atuando na área da saúde como profissional e durante longos 20 anos fui conhecendo de perto o ser humano, na sua dor e na sua dificuldade. Só que, com o passar do tempo, eu descobri que a área da saúde, ela me limitava, porque eu sentia que eu poderia ajudar muito mais as pessoas. Eu estava preso dentro de um sistema onde, tecnicamente, eu conseguia ajudar as pessoas de uma forma limitada. Foi então que eu resolvi estudar direito, procurei uma faculdade, uma universidade e me matriculei. E a partir deste momento, eu imaginei que eu pudesse ter autoridade para poder ajudar as pessoas assim que eu me formasse e viesse a atuar como advogado ou qualquer outro profissional, operador do direito. Pasme, me enganei mais uma vez. E você deve estar se perguntando, mas como pode? Você está falando sobre propósito e identidade? E você diz que por várias vezes não se encontrou nesse mundo profissional. Pois é, nada é por acaso. A gente constrói uma trajetória e a gente começa a entender, num certo momento, o porquê de tudo aquilo que a gente passou na vida. Eu comecei a advogar e então, inspirado a ajudar algumas pessoas, outras pessoas, na busca pelo melhor direito, me decepcionei. Eu não tenho medo e nem vergonha de falar isso, porque eu estava dentro de um sistema agora onde muitas vezes você cumpre a lei, mas você não faz justiça. E onde fica a dignidade da pessoa humana que a Constituição Federal ela tanto apregoa? A base, o pilar de tudo aquilo que é voltado para o bem-estar do ser humano não estava ali. Não encontrei em lugar nenhum. E então eu decidi que aquilo teria que ter um fim. Foi onde então eu resolvi seguir o meu propósito, sentir o meu coração no mundo digital. E é isso que eu venho trazer para vocês hoje. O mundo digital, a migração do conhecimento para o digital. Me explica melhor, Francis, como é que se faz isso? O mundo digital, eu até costumo brincar, já comentei com o nosso amigo Eriks, que é um mundo de Deus. É um mundo de possibilidades para o pobre, para o rico, para o que fez a faculdade, para o que não teve condições de fazer uma faculdade. Vou dar o meu exemplo aqui. Hoje eu gravo cursos de direito, usando o conhecimento de direito que eu tenho, para poder ajudar outras pessoas a ter conhecimento na área que eu venho trazer para elas. Também estou com alguns projetos relacionados a mídia digital voltada para ensinar as pessoas de como construir uma profissão, ou seja, um mercado digital.
Você usa o seu conhecimento, você grava ou você escreve, e a partir de então você consegue, por meios digitais, divulgar. Um e-book, um curso, com videoaula ou não, são infinitas as possibilidades. E eu quero que você saiba que você também pode usar o conhecimento que você tem, uma técnica, uma habilidade, para transformar a sua vida, para conseguir colocar comida na mesa dos seus filhos e até mesmo, por que não, ser uma pessoa que pode desfrutar de coisas maravilhosas que a vida oferece. Veja bem, o que eu percebo nesse pouco tempo, que eu entendi o meu propósito no mundo, que é de trazer conhecimento às pessoas e de libertá-las da escravidão do desconhecido. Eu percebi que as pessoas estão bloqueadas. E como isso funciona? Como amante da neurociência, da psicanálise, inclusive discente em psicanálise, tendo lidado tanto tempo com o ser humano no seu momento mais difícil de dor, num leito de hospital, por exemplo, ou mesmo quando está litigando um direito em juízo, e como eu disse, nem sempre se faz justiça, no entanto, cumpre-se a lei. Então, o que eu percebo é que as pessoas precisam se libertar de uma coisa chamada paradigma. O que é o paradigma? O paradigma nada mais é do que as crenças, as verdades e as inverdades que te contaram num passado, desde o ventre da sua mãe até os seus primeiros passos dentro da sua casa, junto com sua família, com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos, como por exemplo. Ali foram embutidas as crenças. Você é aquela pessoa que viu sempre o seu pai e a sua mãe depender de um salário fixo para poder garantir a subsistência da família. E até então foi difícil acreditar que se eu não tivesse um trabalho fixo, que se eu não fosse um empregado, que se eu não fosse um seletista, eu pudesse sobreviver no mundo do jeito que está hoje. E isso criou o seu paradigma. Isso transformou a pessoa que você é hoje, cheia de medos e bloqueios. Eu estou citando só um exemplo. Porque se eu for falar aqui de outros medos, você vai entender o porquê que você tem tanta necessidade de aprovação. Você sabia que a necessidade de aprovação é um bloqueio que te atrapalha muitas vezes, na maioria das vezes? Tudo que você pensa em fazer, você está preocupado com o que as pessoas vão pensar de você. Eu posso usar como exemplo o podcast Divulga Cidade SP, nosso amigo Erics, que está atrás agora desses bastidores, permitindo que essa imagem chegue até você, esse som chegue até você. Se ele fosse ouvir tudo o que ele ouviu das pessoas de forma negativa, esse momento não estaria acontecendo. Ele não estaria cumprindo o propósito dele e eu não estaria cumprindo o meu propósito de dizer para você que sim, você é capaz de atingir os seus objetivos. Só que criaram uma crença na sua cabeça, um paradigma que está difícil de destruir. E isso te torna inválido nesse mundo. Você precisa entender o seu propósito, o que está no seu coração, o seu desejo mais ardente. A gente não se engana quando a gente tem esse sentimento. Cheguei num momento da minha vida que eu tive que praticamente jogar tudo para o alto. Doeu sair da área da saúde porque eu tinha uma estabilidade que não me levava a lugar nenhum. Mas mais me assustou quando eu entendi que o direito e advogar não era o motivo principal para o qual eu vim a esse mundo. Mas eu posso dizer para você que o que eu estou fazendo aqui agora, falando com você que está em casa, essa é a missão que Deus me deu para trazer para você. E não estamos falando sobre religiosidade, não estamos falando sobre crenças,
Estamos falando sobre pessoas que são a imagem e semelhança de Deus, que o representam nesse mundo. E Deus quer o melhor para você. Só que você precisa entender o seu propósito e a sua identidade. Quando você deixa de cumprir o seu propósito e a sua identidade, você não está se matando tão somente. Você está permitindo que outras pessoas morram. Se eu tivesse guardado dentro de mim o meu propósito de estar aqui hoje falando com você, de repente eu estaria permitindo que você desanimasse da vida. E talvez hoje você ouvindo eu falar, você está mais confiante e vai começar a correr atrás do seu propósito. O que eu vejo são pessoas insatisfeitas. Veja bem, estamos num mundo onde a vida passa muito rápida. É tudo muito rápido. E quando se vê, já se foi, já acabou. A vida, eu ouvi essa frase libertadora, a vida é uma aventura da qual ninguém sairá vivo. Então se joga. Vá cumprir o seu propósito. Vá entender a sua identidade e se lança nos projetos de Deus para a sua vida. Cumpra com os seus sonhos. Ele está tão somente adormecido dentro de você. E você precisa resgatar isso. Você precisa se levantar. Parar de mentir para você mesmo. Parar de inventar desculpas. Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. E quando acabarem as suas desculpas, então começarão a aparecer os seus resultados. Se você que está me ouvindo hoje, tentou por muitas vezes um projeto na sua vida, e por várias vezes desanimou porque parecia que não ia dar certo, eu estou aqui para dizer hoje para você, vai dar certo, só depende de você. E não é à toa que eu estou aqui falando contigo hoje. Eu quero que você seja uma pessoa que venha desfrutar do melhor para a sua vida. Eu vejo Deus quando eu vejo uma pessoa dando certo na vida. Eu vejo Deus quando eu vejo resultado. Eu vejo Deus na concretização dos sonhos. E não tão somente um Deus que se ouve nas igrejas, que se ouve na TV, que se ouve em qualquer outro lugar, ou que está tão somente descrito na Bíblia. Deus é a materialização real dos seus sonhos. E quando você sente isso, que você está no caminho certo, no seu propósito, você simplesmente renasce para a vida. Você volta a viver e isso é maravilhoso. Eu posso dizer que hoje eu estou vivendo isso. Porque eu entendi a minha identidade, o meu propósito. Eu quero que você me permita fazer uma coisa aqui. Eu já pedi permissão aqui para os nobres colegas, a Ana Della Porta e o nosso amigo Erics, amiguíssimo Erics, desde a infância, conhece a nossa vida aí desde há muito tempo. Essa mala aqui, ela carrega sonhos. Você deve estar me perguntando agora, como assim? Eu coloquei dentro dessa mala todos os meus projetos, tudo aquilo que, digo mais, tudo aquilo que eu já conquistei e tudo aquilo que eu ainda pretendo conquistar e tenho certeza que vou conquistar. O nome disso é identidade e propósito. Qual a mala da sua vida hoje? Qual o baú que você tem? Só de coisas do passado? Ou coisas do passado e coisas do futuro? Existem coisas do passado que te mostram que vale a pena tentar. Eu, determinado momento da minha vida, já com 30 e tantos anos, um dia eu precisei conhecer o Francis, criança, para poder entender o meu propósito na vida.
Foi quando então eu fechei o meus olhos, e fiz uma visita mentalmente àquele menino, aquela criança animada, sonhadora, aquela criança que tinha sonhos, tinha propósito. Porque o Francis daquele momento que visitou esse Francis lá no passado, essa criança, ele estava morrendo, ele não tinha entendido. E eu tive uma conversa comigo mesmo e falei: me desculpa por ter me tornado esse cara inútil que você não projetou. Porque você foi essa criança que mostrava para mim que tinha um futuro que me aguardava de sucesso lá na frente. Só que hoje eu estou desanimado. Eu quero que você me perdoe, porque eu vou honrar a criança que eu era e vou atingir o meu objetivo. A partir daquele dia eu voltei e comecei a correr atrás dos meus sonhos. Existe um livro aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês. É um rascunho, na verdade, que hoje está intitulado como Palavras de um Jovem Sonhador. Há mais ou menos 25 anos eu estava escrevendo esse livro, esse livreto, na sala de aula. E eu escrevi algo aqui que é atemporal e que vale infinitamente. E eu gostaria de compartilhar com vocês. Há 25 anos atrás, mais ou menos, o pensamento longe voa, vai além do real. Então, se me é permitido pensar, não respeitarei o comum, não respeitarei o real. Moro num alto monte, lá do alto vejo embaixo Everest ao longe. Eiffel olha para a torre que eu mesmo construí e teme. Entrarei nas pirâmides do Egito e toda a preciosidade que ali está, retirarei riquezas, pensamentos vão longe como o vento. E muito mais, pois penetram nos profundos mares e lá embaixo, como arma potente, consegue resgatar o Kursk. Posso ver o belo Titanic que os mares escondem. Pensamento, esforço e energia de momento, vem e vai, mas de mim nunca sai. Eu não desisti dos meus sonhos. E eu posso dizer que hoje eu estou num alto monte e lá embaixo estou vendo o Everest ao longe, porque eu superei, porque eu não desisti, porque eu tomei uma decisão. E quem é o Francis hoje? O Francis hoje é o cara que decidiu escolher a mídia, escolher o digital para chegar no maior número de pessoas e dizer para elas: não desista dos seus sonhos. Não desista do seu propósito. E se por algum momento você não entendeu o ponto que você está, eu te convido a voltar lá atrás. Lembrar daquela criança que você era. E que às vezes, cheia de medo, cheia de temores, e cara, você está aqui hoje. Deus te deu a oportunidade, o fôlego de vida. E o que você está esperando para honrar isso e abençoar outras pessoas com a sua vida, com o seu propósito? Ajudando essas pessoas a entender como elas podem, sim, ter uma vida de abundância, ter uma vida de desfrute. E o meio digital é um meio importantíssimo e acessível a todos. Portanto, entenda o seu propósito, entenda a sua identidade e mergulhe nessa vida que daqui a pouco está acabando. O final será o mesmo para todo mundo. Mais uma vez eu gostaria de agradecer de coração ao nobre amigo Erics, à amiga Ana Della Porta, ao Divulga Cidade SP Podcast, que está escrito nas estrelas:
é e continuará sendo um sucesso. E se você se inscrever, clicar no sininho, a partir deste momento, você já estará usando o digital para ser uma ferramenta que vai levar conhecimento, que vai levar solução para as dores das pessoas. Porque esse é o objetivo do podcast Divulga Cidade SP. Eu não tenho dúvidas. Portanto, se inscreva, clique no sininho e seja abençoado na medida que você abençoa a vida de outras pessoas. Muito obrigado. Equipe Podcast Divulga Cidade SP. Obrigado a todos vocês que tiraram um tempinho para entender o seu propósito e a sua identidade. Um grande abraço.